Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para partilhar hoje um pouco mais sobre a devoção ao coração de Jesus, a sua origem, como ela foi surgindo na nossa igreja. Primeiro eu começo partilhando com você que esse tema da devoção é um tema um pouco tardio na nossa igreja. Começa mais ou menos pelo ano de 1600 e assim vai. Só que isso não quer dizer que antes não se olhava ao coração de Jesus, não se olhava ao coração de Deus. Se você e eu formos buscar na palavra de Deus o fundamento, aquilo que nos ajuda, você e eu vamos perceber assim, que lá no texto de João, capítulo 17, versículo 3, vai dizer assim: ora, a vida eterna consiste que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então nós temos um desejo muito sincero em conhecer a Jesus, em conhecer seu coração. E olha que a palavra coração apresenta muitas vezes na Sagrada Escritura. Mas eu não gostaria de chamar a atenção só nisso. Primeiro, que todo o Evangelho quer fazer que nós conheçamos a Deus através de Jesus. E conhecendo o coração de Jesus, o seu coração, nós conhecemos a maneira de amar do próprio Deus. São Paulo é um daqueles que frequentemente buscou também trazer-nos e explicar um pouco o que consiste esse coração. Ainda que de maneira muito indireta, ele nos ensinou e fala para a gente, lá no capítulo 3 de Efésios, que vai dizer assim: que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o desejo que você temos no coração. Sem dúvida, nós queremos conhecer cada dia mais esse coração aqui que nos ama, esse coração que ele é muito largo, que tem uma amplitude enorme, e que você gastaremos a vida toda nossa e vamos poder contemplar somente na eternidade. Só que nós estamos aqui hoje para falar um pouco da devoção, como foi surgindo pouco a pouco essa devoção. A devoção é uma palavra um pouco ambígua, ela tem vários sentidos. E o sentido aqui que nós vamos dar à palavra devoção é aquela tirada do entendimento de São Tomás de Aquino. A prontidão habitual da minha vontade e da sua de voltarmos o nosso coração ou de referirmos às coisas de Deus ou referir-se ao serviço de Deus. Então, o que significa a devoção? É aquela disposição permanente e pronta em nossa entrega a Deus. É aquela disposição permanente e pronta para a entrega a Deus. E a devoção, então, ela tem como sinônimo de consagração. É uma consagração, tanto que nós vamos ver na história que o mundo foi consagrado ao coração de Jesus, foi devotado ao coração de Jesus. Mas a devoção não para por aí, ela também se torna uma espiritualidade. E o que é espiritualidade? Um estilo de vida que eu e você nós queremos viver. Então, mais que uma devoção, se tornou uma espiritualidade, a espiritualidade do coração de Jesus, que eu e você assumimos como estilo de vida, uma maneira que nós queremos agora viver, segundo o coração de Jesus. Então, falando da espiritualidade de Jesus, pensamos numa maneira de atuar, de ser. E foi isso que nós vamos aprendendo também nos evangelhos. Veja bem, a origem da devoção ao coração de Jesus, se você e eu formos pegar, os padres da igreja já falavam dela. Que tudo brota desse coração manso e humilde, que foi transpassado pela lança do soldado. E é bonito isso, porque um dos primeiros que experimentaram o sangue e a água jorrado do coração de Jesus foi aquele soldado, São Longuinho. E vocês lembram aí o que diz a tradição, que São Longuinho tinha um pouco de dificuldade de ver e que ele foi curado com o sangue e a água de Cristo. Então, essa cura interior que causou na vida de São Longuinho é a mesma cura que cai na vida de cada um de nós.
Então, São Longuinho contemplou aquele coração transpassado de Jesus. Certamente que não existia devoção ao coração de Jesus ali, mas era um olhar que já se tinha a esse coração. Agora, se eu e você temos um olhar atento ao Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 13 de João, nós percebemos que o apóstolo João encosta a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. Enquanto Jesus acabava de dizer que alguém ia trair, ficaram perplexos. Foi aí que encostou então João a cabeça no coração do Senhor. Então, mais do que talvez andar com Jesus, João fez uma experiência de sentir aquela batida do coração de Jesus. E isso é o que nós somos convidados. Quando eu e você nós olhamos ao coração de Jesus, nós sentimos esse coração bater por cada um de nós. Então, desde ali nós já temos essa experiência que ainda não se transformou em uma devoção, mas um olhar especial por esse coração. Imagine você e eu, mais do que nós caminharmos com Ele, nós podemos colocar a nossa cabeça e ouvir as batidas do coração de Jesus. Isso é uma das coisas principais que nós queremos viver. Então, se vocês me perguntassem, então de onde surge a devoção? Certamente a devoção é algo mais tardio, mas aqui eu quero chamar a atenção que a palavra do Senhor, já nos evangelhos, e tanto São Paulo, o apóstolo, já vai nos apresentando essa maneira de, existe nesse coração algo interessante. Existe nesse coração algo que eu posso tornar uma espiritualidade, uma maneira de ser na minha vida. E que você e eu, nós temos que buscar todos os dias. Certamente, nem todos fazem a mesma experiência que eu e você. Alguns falam que essa espiritualidade é um pouco antiquada, antiga, e que não deve ser assim simplesmente e pensar que é uma coisa para... Tanto que a gente pega nos apostolados da oração, nós vamos ver que grande parte do apostolado da oração já são pessoas mais adultas, maduras. E pouco dos jovens, às vezes, têm essa devoção ao coração de Jesus. Por quê? Porque foi caindo numa ideia de que é algo um pouco mais antiquado. E não é bem assim. Não é algo muito medieval, mas é algo que tem que ir caminhando com a nossa vida. E não é algo só que foi fruto de uma experiência de Santa Gertrude, Santa Matilde, Margarida Maria, mas é algo que eu e você nós somos convidados a fazer essa experiência. Então, o que nós queremos hoje? Aprender com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Primeiro, que Deus tem um coração. O que a devoção quer mostrar para nós é que Deus tem um coração, que a partir da encarnação do Verbo, esse carinho intenso e imenso de Deus tem por nós, essa ternura de Deus se chama coração de Jesus. Então você e eu, quando nós celebramos essa devoção, nós queremos falar assim, Deus tem um coração. Deus olha por mim, por você, Deus nos carrega dentro do seu coração. Tanto que quando nós escutamos a palavra do batismo de Jesus, todos nós fomos levados ali no seu coração, segundo a teologia. Quando Jesus ouve a voz de Deus, este é meu filho amado, em quem me comprazo, todos nós estamos ali dentro desse coração. Todos nós estamos inseridos ali nesse coração de Jesus. Nós também temos o exemplo de Maria, por exemplo, aquela Maria que, quando Jesus chega na sua casa, ela escolheu a melhor parte. E foi o quê? Sentar para ouvir o Senhor. A mesma maneira que João sentou lá na ceia para ouvir o que o Senhor tinha no seu coração, Maria é aquela que senta para ouvir o Senhor. Então, é dentro dessa escola que eu e você nós queremos entrar. Uma escola onde o diretor é o Espírito Santo, se nós podemos assim dizer, a coordenadora é Maria com sua pedagogia, os colegas são Santa Teresinha, Margarida Maria, e nós queremos aprender com isso nesse dia. Que nós façamos parte dessa escola, que nós façamos parte desta espiritualidade do coração de Jesus. Não deixemos que passe esse tempo sem descobrir a beleza que é esse coração de Jesus. Tanto que muitos papas escreveram sobre isso, e eles vão dizer que é a síntese de toda a religião, que resume todo o cristianismo. Tanto que se nós sabemos que é de onde, no coração de Cristo, que nasceu os sacramentos, nasceu a igreja. É desse coração que nasceu os sacramentos e nasceu a igreja. Depois nós vamos ver
Mais para frente eu vou sinalizar aqui alguns documentos que foram escritos pelos papas incentivando a devoção. Então agora eu gostaria de partilhar um pouco com vocês que a devoção ela tem seus aspectos históricos e teológicos. Eu gostaria de partilhar um pouco com vocês como essa história foi desenrolando na história da igreja, na história na comunidade primitiva mesmo, né? Então, se nós, como eu já disse, como a devoção ela tem sua origem lá no século XI, né? Com o fervor dos monges beneditinos, com os monges cistercienses, e foram eles, de alguma maneira, através também de Anselmo e Bernardo, que foi dando as primeiras características. Certamente nós não podemos que nasceu ali, mas a coisa era um pouco mais privada, era uma devoção muito privada, né? Os cristãos piedosos, eles meditavam as 5 chagas de Jesus. Então foi dali que começou-se essa linda e profunda devoção. Certamente, se nós formos olhar a história, nós temos Santa Gertrudes, Santa Matilde, uma de 1298, a outra de 1302. Então é uma devoção que elas também já sentiam a presença do coração de Jesus. Mas foi somente em 1670 que um sacerdote francês, João Eudes, celebrou a primeira festa do coração de Jesus. Olha para você ver a data, 1670, que foi a primeira festa de São João Eudes. Se nós pensarmos assim, mas por que tanta demora? Claro, todo o processo é lento, porque a igreja também ela é prudente naquilo que vai vivendo. E depois, em 1673, nós vamos ver juntamente com São João Eudes e depois Margarida Maria, nós vamos ter a primeira visão e aparição do coração de Jesus a Margarida Maria. Ele que aparece a ela e começa então a revelar, e depois nós vamos ver as promessas que também ele revelou a ela. Uma das coisas que é dado oportunidade a Santa Margarida Maria, ela que expandiu a devoção no mundo do coração de Jesus, é justamente aquele gesto, o mesmo gesto de João, de poder encostar a cabeça no coração de Jesus, diz a nossa tradição. Então, Santa Margarida Maria ela tem algumas aparições, só que se voltamos um pouco na história, já falei que os monges beneditinos, os cistercienses, Santa Matilde, Santa Gertrudes, elas já vinham também germinando essa devoção em si na sua espiritualidade. Mesmo os franciscanos, os dominicanos, os jesuítas, eles tinham já esse apreço ao coração de Jesus. Claro que era uma coisa um pouco mais individual, mística, que não era totalmente conhecida. Era algo que eu e você começamos a ver e que nós começamos individualmente a sentir. Mas antes de falar de Margarida Maria em especial, nós queremos voltar um pouco na história e ver justamente aqueles também que já viveram dessa experiência com o coração de Jesus. Nós temos, a partir do século XVI, essa devoção foi expandindo, ainda que seja de maneira muito individual, nos conventos, nos monastérios ou nos mosteiros, começaram a se ter orações objetivas, exercícios espirituais. E nós sabemos, através dos escritos do monge beneditino ou Cartucho, monge Cartucho, Lampérgio, nós temos Lampérgio de 1539, alguém que foi procurando também manifestar através das orações de exercícios espirituais sobre o coração de Jesus. Nós temos o monge beneditino Lois de Blois, de 1566, que também foi fazendo experiência com esse coração. São João Ávila, de 1569, São Francisco Sales, de 1567, e outros que participaram também dessa devoção, pouco a pouco inserida na igreja. São Francisco Borgia, São Pedro Casimiro, São Luís Gonzaga. Então nós temos aí essas pequenas devoções muito particulares, de mosteiros, que vai trazendo aí para a igreja uma luz do coração de Jesus. Claro, o grande problema, na época, uma discussão que existiu e que começou a existir, falou, a fim de contas, esse coração, quando nós tentamos falar dele, como nós podemos falar? Quais são os significados material,
metafórico, simbólico, quando nós olhamos, nós devotamos a esse coração, o que significa ele para nós? Qual é o problema que ele traz hoje? Ou melhor, enquanto símbolo, enquanto esse coração para fora que nós vemos, qual é o significado desse coração? Então era uma questão também que se tinha, e que eu e você, quando nós olhamos o coração, não significa que nós adoramos o coração simplesmente, nós adoramos toda a pessoa. Lembrando que essa imagem foi revelada, que é a imagem que nós temos hoje, ela é revelada a Santa Margarida Maria. Essa é a imagem do coração de Jesus que eu e você nós queremos e temos hoje como devoção. Foi aqui o próprio Jesus pediu para que ela divulgasse essa devoção. Mas aí nós olhamos para o coração de Jesus, de maneira simbólica, metafórica, qual o significado desse coração? Então o significado desse coração, antes de tudo, é um coração que não só para que nós olhamos para ele como material, mas como para toda a pessoa de Jesus. No fim das contas, a razão e a causa da devoção ao coração de Jesus é o amor de Deus por nós e o amor de Jesus por cada um de nós. Certa vez, eu não sei se vocês já ouviram essa história, que uma criancinha perguntou à sua mãe, mãe, por que o coração de Jesus, ou por que esse coração dele está para fora se o nosso está dentro? E a mãe, sem teologia, sem muitos aspectos, ela disse, simplesmente porque ele amou muito, porque ele demonstrou a seu coração de maneira muito clara a todo ser humano. Ele amou tanto, que seu coração veio para fora, não teve medo de ficar, não precisava esconder, porque seu coração era totalmente entregue a nós. Uma resposta um pouco teológica, mas muito profunda, ou talvez tenha uma teologia de quanto mais nós amamos, nosso coração se amplia tanto e que já não cabe no nosso peito. Talvez foi isso um pouco, essa experiência que teve Margarida Maria, de ter o coração de Jesus para si, de sentir esse coração na sua vida. E veja bem, a partir do momento que São João Eudes, em 1670, depois, por volta de 1673, Margarida Maria vai tendo as suas visões, e justamente a terceira visão foi 8 dias depois do Corpus Christi, por isso que nós celebramos a festa do coração de Jesus, 8 dias depois da festa de Corpus Christi, porque foi o próprio Jesus que também pediu a ela que se celebrasse essa festa. E além de experimentar e experienciar todas as primeiras sexta-feiras dedicadas a esse coração de Jesus, que também era o desejo profundo do coração desse nosso querido Jesus. E Maria, então, Margarida Maria, né, em 1674, informou que Jesus queria ser honrado sobre a figura de seu coração de carne. Então não é qualquer, mas sim uma visão. Claro, a igreja é muito prudente nas visões, nas aparições, e em 1690 que a devoção se fez mais popular. Depois que vai pouco a pouco, olha você vê quanto vai gastando e quanto tempo isso vai demorando. Ela vem de experiências anteriores dos próprios apóstolos, pois vem pela igreja, e Cristo parece que reservou a Margarida Maria essa experiência mais profunda com o seu coração, de poder divulgar, de poder propagar a devoção ao coração de Jesus. Só que só depois de 75 anos, só depois que essa devoção ao coração de Jesus, ela se torna oficial na França. Em 1765, a devoção se torna oficial na França. Então, 75 anos depois que essa devoção começa a expandir-se ainda de maneira muito particular, as casas, as pessoas, ela se torna oficial primeiro na França. Então não foi para todo mundo, primeiro ela foi para a França. Depois, em 1800, olha vê quanto tempo, em 1873, a devoção ela foi aprovada pelo Papa Pio IX. Pio IX, então, aprovou essa devoção e depois Leão XIII, em 1899, recomendou que os bispos observassem essa devoção e a festa do coração de Jesus em suas dioceses. Então, o processo de devoção, assim como todo o processo na nossa vida é lento, o processo de devoção ao coração de Jesus também foi sendo
pouco a pouco construído a partir de figuras humanas, como nós, que descobriram no coração de Jesus essa experiência, que tiveram essa experiência com o coração de Jesus, que tiveram essas visões, especialmente Margarida Maria, que teve essa visão, essa aparição, essa grande aparição do coração de Jesus. Então, nós queremos hoje voltar nosso coração a esse coração de Jesus, que continua se manifestando na nossa vida, na nossa história. Lembre-se que o principal da devoção ao coração de Jesus talvez nem seja andar, mas sentir esse coração de Jesus que bate por cada um de nós, como fez a experiência o apóstolo João, de poder colocar o ouvido no coração de Jesus. E é isso que eu também quero partilhar com vocês, essa experiência do coração de Jesus. É interessante que quando eu fui entrar no seminário, eu não conhecia o que era o coração de Jesus. Eu tinha apenas, eu acho que se eu não me engano, 8 anos, e uma vez eu fui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, cuja ali os padres que trabalham são deonianos, que tem a Fundação Padres do Coração de Jesus. E foi ali que eu vi a primeira vez uns padres que têm um amor especial ao coração de Jesus. Eu não entendi muito bem, que eu tinha poucos anos, mas pouco a pouco Deus foi preparando meu coração e eu fui sendo coroinha. E a minha experiência com o coração de Jesus, acima de tudo, foi porque eu cheguei naquela igreja e lá tem um nicho é onde coloca os santos. Então eu vi lá o Sagrado Coração de Jesus assim com os braços abertos. Eu sempre tinha visto, alguma vez ou outra, o coração de Jesus justamente com esse movimento que está aqui. Eu sempre tinha visto o coração de Jesus como essa imagem, como eu disse, né? E me chamou muita atenção esse coração de Jesus com os braços abertos lá naquela paróquia onde eu comecei a entrar e participar. Então, a primeira experiência que eu tive foi que esse coração de Jesus tinha os braços abertos para me receber. É uma experiência assim que talvez muito simples enquanto criança, e que aquilo me chamou a atenção. Depois eu guardei, fui coroinha, trabalhei na paróquia e de fato toda vez que eu ia lá na igreja me chamava a atenção esse coração de Jesus de braços abertos. Até que um dia eu fui convidado por um padre da congregação a participar e fazer experiência do coração de Jesus. E eu fui justamente no seminário de Lavras, em Minas Gerais. E eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente vê quando estaciona o carro, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer o nosso seminário lá em Lavras, era o coração de Jesus com braços abertos. Falei, gente, alguma coisa ele está querendo me dizer. E foi então essa primeira experiência que eu tive com o coração de Jesus, um coração de Jesus que não só tinha aberto o coração dele para nós, mas que também naquele momento estava me abrindo os braços para receber-me na vocação que ele me chamou. Então essa foi a simples experiência que eu tive com o coração de Jesus, que de fato mudou minha vida. Hoje eu sou sacerdote da Congregação dos Padres do Coração de Jesus e é um prazer poder partilhar um pouco com vocês sobre essa devoção, que além de ser uma devoção, é um estilo de vida, é uma espiritualidade que vocês são chamados, assim como viveram os monges beneditinos, os monges cistercienses, Santa Matilde, Santa Gertrudes e tantos outros, São João Eudes, Margarida Maria. Eles foram crescendo a partir de experiências de pessoas como nós, e como diz São Paulo, que tentaram descobrir e conhecer um pouco mais o coração de Jesus. Então, que nós, aproximando dessa festa, possamos, além de conhecer um pouco essa história da devoção do coração de Jesus, sejamos capazes de colocar nosso ouvido e escutar esse bater do coração de Jesus na nossa vida e saber o quanto Ele nos ama. Então, que essa experiência hoje desses santos que nos precederam possa também ser uma experiência nossa, de olharmos para o coração de Jesus e sentirmos Ele que ainda continua batendo e palpitando por cada um de nós. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, que ela nos faça também descobrir cada dia mais o amor do coração de Jesus por cada um de nós, e que João Paulo II nos ajude a descobrir e a falar desse coração que nós somos todos convidados. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus.